Lula ganha força e candidaturas de forasteiros crescem na primeira pesquisa de intenção de votos feita depois das delações da Odebrecht. O levantamento Datafolha para a eleição de 2018 mostrou que o petista lidera em 3 cenários diferentes. O ex-presidente subiu 5 pontos percentuais para chegar a 30% das intenções de voto, à frente de Jair Bolsonaro e Marina Silva. O deputado do PSC cresceu 6 pontos percentuais em um dos cenários. Chegou a 15% e está empatado tecnicamente com a candidata da Rede. A pesquisa mostrou ainda que a rejeição ao governo de Temer chegou a 61%, o pior resultado desde que o PMDBista assumiu o Planalto. Na visão do cientista político Valdir Pucci, o levantamento confirmou que o PT está de volta a uma posição de conforto. O PT ele retornou à sua antiga posição, ou seja, a posição de oposição a um determinado governo. Então, o crescimento do Lula hoje, ele pode ser entendido, ele pode ser visto claramente como sendo justamente essa oposição ao governo Temer. Analistas entendem que o maior impacto da delação da Odebrecht está no crescimento de candidaturas de fora do ambiente político tradicional. O cientista político da USP, Jairo Nicolau, diz a Vitor La Regina que a eleição de 2018 vai favorecer os forasteiros. Estruturalmente, essa eleição favorece muito os chamados outsiders. Todo mundo que estava fora dessas delações, a Lava Jato, que estava fora desses esquemas de corrupção, tendem a ser favorecidos nesse momento justamente porque são um refresco para o eleitorado que busca uma alternativa ética e moral dentro desse quadro político que está bastante complicado. Dos políticos citados na delação da Odebrecht, o único que não perdeu força foi Lula, que é mais conhecido do eleitor brasileiro. O professor da Unicamp, Roberto Romano, acredita que a Lava Jato relativizou os eventuais crimes cometidos pelo petista. A Lava Jato trouxe à tona nomes importantes do Partido Tucano, do PMDB e de uma série de outros partidos, o que, de certo modo, relativiza para o eleitor médio as possíveis culpas do ex-presidente Luiz Inácio da Silva. O número de eleitores que não votariam nos tucanos Geraldo Alckmin e Aécio Neves cresceu, enquanto João Dória mantém uma rejeição baixa. Questionado por Fernando Martins, o prefeito de São Paulo afirmou que a pesquisa Datafolha traça apenas um cenário atual da disputa. A única corrida que eu faço é a corrida aqui em São Paulo, é apoiar as corridas de rua, as corridas nas avenidas, o Sampacore e os exercícios. Essa é a única corrida que eu estou participando. Mas os números impressionam, chamam a atenção? Bom, os números são de um instituto respeitável, que é o Datafolha. Logicamente, a pesquisa sempre baliza o momento atual, é sempre um indicador atual, nem sempre um indicador do futuro. Então é uma pesquisa respeitável. Considerados os principais outsiders de 2018, Bolsonaro e Dória têm rejeição abaixo de 23%. Outro forasteiro bem-sucedido é o juiz Sérgio Moro, que entraria na briga por uma vaga no segundo turno e até derrotaria Lula no embate final. A pesquisa foi feita pelo Datafolha nos dias 26 e 27 deste mês, quarta e quinta-feira da semana passada. Foram ouvidas 2.781 pessoas e a margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Olha, a margem de erro é infinita, viu? Na verdade, é infinita. Isso é de uma bobagem pantagruélica. Se o Rabelais tivesse vivo no Brasil, poderia adaptar um pouco o que escreveu para uma pesquisa como essa. E por quê? Vamos ver. Estão querendo desenhar um cenário em abril de 2017, o cenário de outubro de 2018. Então vamos retroagir à eleição municipal de outubro de 2016, tão próximo de nós. Né? Vamos lembrar que em abril de 2015, mesma coisa então, foi feita uma pesquisa em abril de 2015 sobre o cenário eleitoral de São Paulo, por exemplo, em outubro de 2016. Seria um absurdo, né? Se vocês pegarem, porque ninguém nem sabia quem eram os candidatos. O que foi apresentado, por exemplo, em 2015 como possíveis candidatos a prefeito de São Paulo, a partir deles não chegaram a ser candidatos. E aquele que venceu a eleição no primeiro turno sequer apareceu no início de 2015 como um possível candidato, inclusive no interior do seu partido, né? É uma bobagem tão grande querer desenhar um cenário quando você tem inúmeros pontos de interrogação, como diria um conhecido cronista esportivo tal, vários pontos de interrogação, né? Primeiro, ninguém sabe quem vai ter as condições legais para ser candidato.
por exemplo, em relação a um criminoso, o Brasil vai inaugurar uma nova forma no mundo ocidental de democracia. Um sujeito que é pentarréu ser candidato a presidente. Vai ser uma maravilha, uma inovação nacional. Primeiro, ver se ele tem condições legais para tal. Isso é uma questão que demanda uma ampla discussão. Segundo, se tiver condenado em segunda instância, qualquer candidato cai na lei da ficha limpa. Terceiro, ninguém sabe até onde vai a Lava Jato e as delações mais recentes que devem ocorrer agora, né? Mas nas próximas semanas, e presume-se, né? De Palocci, ainda mais coisas dos marqueteiros do PT, outras empreiteiras e todo o efeito legal que isso pode ter, tal. Efeito mais do que legal, efeito político. Então, no mínimo só isso, né? Faz com que o cenário para lá, tão longe, porque olha, para o Brasil, pensar por um cenário de daqui a 17 meses é uma eternidade, quando a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte. Portanto, uma pesquisa desse tipo, a impressão que dá, para mim, sem ter visão conspirativa, é que você faz o trabalho de campo quarta e quinta, na sexta teria uma greve vitoriosa, aí publica no sábado, no sábado já se tem conhecimento da pesquisa, e aí chega no dia 3 de maio, o criminoso de São Bernardo ia ter uma chegada gloriosa, com mais de 50 mil guarda-costas, como disse uns bandidos da CUT, etc. tal. Conversa fiaré, deu tudo errado, esqueceram de combinar com os russos, como diria o grande homem que nasceu em Pau Grande lá, o grande Garrincha, né? Esqueceu de algumas coisas, quer dizer, o fracasso da greve, o depoimento foi transferido, isso daqui não significa nada, o Brasil não é um país de sem vergonhas, então isso não tem significado político nenhum. Vera. Você veja, Thiago, que eles projetam 6 cenários de primeiro turno. Em nenhum deles, nos cenários em que o Lula aparece, eles testam algum outro petista. Eles colocam um cenário em que 3 tucanos aparecem concomitantemente. Aécio Neves, Geraldo Alckmin e João Dória. Ou seja, um cenário impossível de se realizar. Porque os 3 são colocados ainda como PSDB. Não dá nem para dizer que o Instituto achou que um deles pode sair de partido e testou a possibilidade de um deles em outros partidos. Então esse é um cenário impossível. O Brasil não permite que haja 3 candidatos do mesmo partido concorrendo no primeiro turno. Eles testam um segundo turno com o juiz Sérgio Moro, sendo que é óbvio que o juiz Sérgio Moro não vai ser candidato. Isso aí é só para alimentar a teoria da conspiração de petista, que fica dizendo e alardeando que o juiz Sérgio Moro tem motivação política ao agir. E eles testam uma pergunta capciosa, que é a seguinte: você é a favor de eleições diretas para presidente da República? Perguntar a um eleitor se ele é a favor de eleições diretas para presidente da República é a mesma coisa que perguntar para um pacifista se ele é a favor da paz mundial, para um macaco se ele quer banana. É um tipo de pergunta ridícula, porque a Constituição não permite mais eleição direta nesta altura do jogo que a gente está. É só para dar um número expressivo e a Folha se aliar a algum tipo de pedido entre naive e oportunista de quem quer eleição direta agora. Eu achei uma pesquisa totalmente equivocada metodologicamente. As conclusões são equivocadas porque eles enaltecem o fato do Lula, pelo recall que tem, é o político mais conhecido do Brasil, aparecer em primeiro lugar nas pesquisas, mas não mostram com o igual destaque que aumentou em muito a percepção sobre o governo dele de que foi um governo corrupto. Isso inviabiliza qualquer eleição em segundo turno. Basta ver, isso somado à rejeição que ele tem, mostra que o Lula hoje é um candidato inviável e que provavelmente nem vai ser candidato sob o risco de perder e macular ainda mais a biografia, que se tem algo que ele é cioso, é da própria narrativa ali, não dá para chamar de biografia, da narrativa de cordel que ele criou para si mesmo.